é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer, amigos do Facebook, estamos aqui com o nosso Educar para Crescer, já aí no mês de maio, com o nosso convidado de hoje, que é Fernando Pereira. Hoje nós vamos conversar sobre o trabalho. Tivemos ontem aí o Dia do Trabalho. Mas eu quero muito agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção, pelas vibrações maravilhosas que sentimos, não só aqui no nosso estúdio, na nossa Rádio Rio de Janeiro, mas por onde nós passamos. Sempre é um carinho muito grande. Muito obrigada. Lembrando que para aqueles que estão ouvindo a rádio, não é? Pelo 1400 AM, o telefone à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. Nós vamos passar a palavra ao Fernando para os cumprimentos iniciais e depois darmos continuidade ao nosso Educar para Crescer de hoje. Fernando. Boa tarde, Marilena. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande poder voltar aqui, né, e estar falando dessa nossa doutrina maravilhosa e falando sobre o trabalho que é tão importante em nossas vidas. Né? O Fernando esteve aqui conosco em novembro. Né? Isso, exatamente. Ele e a Denise, né? Bem, Fernando, eu gostaria que você passasse, ele é do Instituto de Cultura Espírita, não, também é do ICEB, né? Mas está aqui como companheiro integrante da equipe do CEOI, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Então, eu gostaria que você passasse endereço, telefone, horário das reuniões públicas e da evangelização. Ok. O CEOI, ele fica na rua Mapendi, 158, na Taquara. O telefone dele é 3342-6229. E tem evangelização no domingo às 10h30, na terça às 20 horas, no sábado às 19 horas. E as palestras públicas são nesses mesmos horários e ainda na quinta às 9 horas da manhã. Muito bem colocado. Nós vamos então ao nosso momento de reflexão, que achamos muito material sempre no momento.com.br, que acreditamos também seja mais fácil para o acesso dos nossos ouvintes. Então, do momento.com.br, Dia do Trabalho. Primeiro de maio é reservado às comemorações do Dia do Trabalho. Uma excelente oportunidade para meditarmos a respeito dessa lei da natureza, através da qual o homem forja o próprio progresso. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho, da sua atividade. Tudo trabalha em a natureza. Os animais, como o homem, trabalham, embora a sua seja a atividade pela subsistência imediata. O homem labora criando, desenvolvendo as funções da inteligência, conseguindo meios e recursos novos para a aplicação da sua vida. Toda ocupação útil é trabalho. Trabalha a genialidade na sua expressão criativa, tanto quanto os que suam no preparo da terra e muitas tarefas rudimentares. Para outras criaturas, o trabalho é considerado desonroso. Possivelmente por um atavismo, pois no passado o trabalho se apresentava para as classes nobres como uma desonra. Os braços escravos é que se encarregavam de todas as tarefas, enquanto os dominadores
permaneciam na ociosidade. Valorizavam-se os recursos dos homens pelo número de escravos e servos de que dispunham. Até mesmo a cultura da inteligência, muitas vezes, era transmitida por escravos. No entanto, o trabalho é meio de elevação. Por ser lei de caráter divino, impõe-se a todos e ninguém dela poderá fugir impunemente. Jesus nos deu o exemplo do respeito ao trabalho, como dever primeiro para a manutenção da vida, mediante a atividade honrada. Ele se fez carpinteiro e se dedicou à profissão em companhia de José, seu pai. Ele mesmo disse: meu pai, referindo-se a Deus, trabalha incessantemente, e eu trabalho também. Seus discípulos ofereceram o labor das próprias mãos para a subsistência orgânica, enquanto semeavam as luzes da Boa Nova. Paulo de Tarso era tecelão. Simão Pedro, Tiago e João eram pescadores. Mateus, cobrador de impostos. Judas dedicava-se ao comércio, vendendo peixes e quinquilharias. Lucas era médico. O trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Busque, pois, motivação para fazer bem o seu trabalho. Coloque nele os seus melhores empenhos, de modo a se enriquecer de gratidão por dispor de um maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão diário. 1º de maio é a data escolhida na maioria dos países industrializados para comemorar o Dia do Trabalho e celebrar a figura do trabalhador. A data tem origem em uma manifestação operária por melhores condições de trabalho, iniciada no dia 1º de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos. Não ouvide que o trabalho é o único processo de aumentar a riqueza e nem se esqueça de que o serviço é o único recurso de capitalizar a simpatia e a cooperação. Momento Espírita. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Pois aí, queridos ouvintes, amigos do Facebook, estamos aqui refletindo, não é, sobre o Dia do Trabalho, sobre o trabalho de cada um de nós ao longo dos anos da nossa vida. O que nós temos aproveitado? Quais as implicações do trabalho para cada um de nós? Convidamos o Fernando e, nesse momento, a gente pergunta: Fernando, o que é o trabalho para você? É muito lindo o texto, né, que você leu. O trabalho realmente é algo muito importante em nossas vidas, né? E quando nós analisamos até o significado da palavra trabalho, nós vemos o quanto nós, como espíritos, somos resistentes a ele. Porque a etimologia da palavra vem de tripalium, que era uma ferramenta que mobilizava cavalos e bois e era usado para torturar escravos e presos. Depois, nós temos a palavra tripaliare, que significa torturar. Ou seja, dessa palavra que saiu o trabalho. Para a gente ver como a nossa relação com o trabalho é como se fosse algo negativo, algo pesado, sofrido, algo que eu não gostaria de fazer. Quando deveria ser exatamente o contrário, porque nós precisamos do trabalho para desenvolver quase todas as nossas potencialidades, seja materiais e principalmente espirituais. E no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, fala: toda ocupação útil é trabalho. Com certeza. A nível espiritual ou material. Sim, é importante porque assim, o estado que o espírito está na ociosidade é um estado extremamente negativo para o espírito. E quanto antes nós nos conscientizarmos disso,
vai nos ajudar a nos mantendo em atividade. Né? O texto falou também sobre essas manifestações que geraram o Dia do Trabalho, né, que aconteceram em Chicago em 1886. Quando nós analisamos como é que era o trabalho naquela época, era em condições realmente altamente degradantes para o trabalhador. Se trabalhava 13, 14, 16 horas por dia com salários miseráveis. Porque a proclamação da República foi só em 1889, né? Então, aí tudo já acontecia com grandes dificuldades, né? Certamente. A Lei Áurea foi em 1888. Então, a coisa estava pululando para todos os lados, né? Sim, sim. E essa foi uma manifestação extremamente violenta em que desencarnaram vários trabalhadores e policiais, né? E nós vemos assim que 130 anos depois, nós ainda vemos assim embates acontecendo entre manifestantes e as forças de segurança, que nos entristece bastante. A gente não conseguir, mesmo depois de termos avançado tanto em inteligência, tanto em ciência, ainda não conseguirmos fazer as nossas reivindicações sem violência e também da parte do governo usar a violência para reprimir manifestações. Exatamente, porque a gente observa, né, a tecnologia avançando terrivelmente. Hoje eu estava lendo aí que vai sair o 5G, né, o 8G. Eu falei, gente, daqui a pouco onde que vai parar esse negócio, né? Porque a nuvem, porque está tudo na nuvem. E falando da importância, que tudo vai ser muito mais acelerado. Eu falei, gente, eu já acho tudo tão acelerado. Se vai ser mais acelerado ainda, coitada das crianças que precisam acompanhar esse negócio todo. Muito embora a gente sabe que esses espíritos que estão encarnando agora, né? São espíritos que já estão, já vêm de outras encarnações com um desenvolvimento muito grande nessa parte da informática, né? Sim, porque e também como eles vêm já inseridos nessa tecnologia, num mundo tecnológico, eles desde cedo já são estimulados nesse sentido. Por isso é muito mais fácil para eles lidarem com a tecnologia e com essas novas descobertas. Exatamente. E é interessante também essa questão da violência, da manifestação, porque geralmente o discurso que se tem é que se não for com violência não se consegue ser ouvido. Mas nós temos na Terra um exemplo, né, que é Gandhi, que conseguiu libertar um país de uma opressão através da cultura da não violência e da desobediência civil. Então ele mostrou o caminho, que não precisa usar a violência para se fazer ouvir, né, com as suas reivindicações. É isso mesmo, e tivemos outros ícones, né, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, que te fizeram um trabalho né, maravilhoso, em paz, seguindo, caminhando, não é? Com certeza. Tem vários exemplos, né, de espíritos, até dentro da doutrina espírita, o exemplo de Chico Xavier, que nunca deixou de trabalhar e fazendo seus livros, foram mais de 400 livros durante a sua vida, psicografava a noite toda, dormia de 2 a 3 horas por noite para poder trabalhar. E deixou um legado maravilhoso para todos nós, né, Fernando? Com certeza. Estamos aí até hoje estudando essa obra. A obra de Chico Xavier, que tem mensagens lindíssimas, que hoje, pode-se dizer, elas estão bombando, né, nos WhatsApp, em todo lugar, mensagens de André Luiz, de Emanuel e de tantos outros aí circulando por conta dessas obras. A gente vê lá, às vezes, livro tal, fulano de tal, né? Chico Xavier. Sim. Sempre presente, não é verdade? Com certeza. Mas, Fernando, o que mais você pode falar para os nossos ouvintes com relação a esse trabalho, a importância desse trabalho na nossa vida? Eu trouxe aqui uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 647, que Kardec pergunta para os espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza. Que até no texto inicial também estava dizendo. Quando Jesus disse, meu Pai não para de trabalhar jamais, ele trabalha incessantemente, já vem mostrar que a vida é trabalho, é atividade. Né? O espírito o tempo inteiro ele está aproveitando as situações para aprender, para crescer. Tudo é trabalho. Se a gente parar para pensar, tudo está no mundo, no universo, a nível de educação. E tudo é trabalho.
A natureza se movimenta incessantemente, isso é trabalho. Sim. Não é? Se as pessoas pararem para pensar, tudo é trabalho. E muitas das vezes a pessoa se fecha dentro de uma situação de que eu odeio o meu trabalho. Aí eu tenho que sair todo dia de manhã, ir para o meu trabalho. Imagina o que a pessoa está alimentando na sua mente, tendo uma tortura diária, que aí realmente a palavra certa para esse trabalho vai ser tortura. Que a pessoa vai se torturar diariamente e se fecha para aquelas oportunidades de crescimento, não só profissional, mas principalmente espiritual dentro das relações. E as imagens mentais que a pessoa cria vão somatizar na própria pessoa o quê? Doenças. Sim. A pessoa não sabe o que está com uma dor disso, dor daquilo, que somatizou essas imagens mentais negativas. Não, perfeito. E quando nós analisamos trabalho como atividade, que é uma disponibilização de energia do espírito em prol de um objetivo, né? Qual o objetivo que ele tem? A gente vê que pode ser trabalho material, trabalho intelectual, trabalho em prol do outro, né? Quando nós analisamos André Luiz no livro Nosso Lar, né, que muita gente também acha que vai desencarnar e vai descansar, não é isso que falam? Né? Então isso é algo que a gente deve mudar em nossa mente. É verdade. Porque se o espírito estiver descansando, ele não está numa boa situação. Ele tem que querer trabalhar. E André Luiz, quando chegou no Nosso Lar, ele era médico aqui na Terra, ele chegou achando que ia trabalhar como médico. É verdade. E não, sem ter nenhuma condição disso. Mas quando ele se percebeu que o que era importante era ele se manter em atividade, ele pegou a vassoura e começou a faxinar o local. É isso aí. Né? Não ficou parado. E isso que foi a virada dele para começar o trabalho de reconstrução de si mesmo, quando ele se permitiu fazer isso. É como está em O Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil é trabalho. Seja o que seja, a gente tem que estar se movimentando, se mexer. Não se consegue pensar em trabalho uma coisa parada. Trabalho é ação sempre, é movimento. Sim. Não é? De todos. Todos podem fazer alguma coisa, por menor que seja. Não é? O que geralmente acontece, e isso também está de acordo com o mundo de provas e expiações, é que nós queremos ser servidos. Nós não queremos servir. Então a pessoa às vezes está sozinha, ela fala, eu estou sozinha. Se você está sozinho, vai fazer companhia para alguém. Você vai deixar de estar sozinho. Mas não, nós ficamos parados esperando que o outro venha fazer companhia para nós. É isso aí. Quando nós também estamos numa atividade, nós queremos mandar, não queremos obedecer. Mas será que nós temos condições de mandar? André Luiz achava que tinha quando chegou em Nosso Lar. É verdade. Mas não tinha condição, a menor condição de fazer isso. Mas ele também foi dócil quando percebeu isso e aceitar a posição em que ele se estava. Porque cada pessoa tem o seu momento, não é, Fernando? Tem aquele que tem o seu momento em que ele pode comandar, mas tem que ter a humildade de entender que tem o momento em que ele precisa ser comandado. Porque na vida todos nós somos professores e alunos. A gente passa alguma coisa, mas recebe muito, não é? Perfeito. E essa visão é fundamental em nossas vidas. Por quê? Porque às vezes nós nos fechamos dentro do nosso mundo e hoje a tecnologia proporciona muito isso. Você vê que as pessoas vão para o trabalho, estão mexendo no celular, estão ouvindo música, fechada assim, com qualquer estímulo externo. Quando se esquece que do lado dela, às vezes naquele transporte, existe uma pessoa, um espírito imortal com conhecimentos que ela ignora e que de repente tem a solução para o seu problema ou você tem a solução para o problema dele. É isso mesmo. E a gente, muitas das vezes, nos negamos a essa interação com outras pessoas. Tem que ter esse olhar, né, Fernando? Tem que ter esse olhar. Tem que ter esse olhar para o outro, para aquele que está do seu lado. Isso que você comentou, já falamos aqui no nosso programa, das pessoas que ficam só ligadas no seu tablet, no seu celular e às vezes vão para o restaurante para almoçar, que eu já vi isso num restaurante. A família chegou, cada um pegou seu celular, um estava com o tablet e todos ali, a pessoa falou lá com o garçom e todo mundo ali, ninguém conversou. Aí eu falei para meu marido, o que está acontecendo, né?
todo mundo ali, ninguém foram para um restaurante para uma refeição e ninguém se falava, só conectado na internet. De repente estavam falando entre si pelo WhatsApp, né? Eu conto até um caso bem interessante da nossa filha, que uma vez ligou para uma amiga dela e falou assim: ô fulana, você não está no MSN, na época era MSN, eu preciso falar contigo. A gente, mas como assim? Você ligou para ela, mandando ela ir para o MSN, que você precisava falar com ela? Por que tu não falou diretamente? Pois é. Mas essa garotada prefere utilizar essa outra via do que falar diretamente. Cria um vício, né, Fernando? Sim. Cria um vício e isso não é muito bom, porque a criança, o jovem, eu digo criança porque tem muitas crianças que os pais dão celular para a criança ainda pequena, que não tem nem ainda condições para já ter a responsabilidade de um celular na mão, mas tem. Né? Então, que haja eu recebi uma mensagem muito boa, falando que os pais estão querendo que a escola dê educação aos seus filhos. Quando a educação os pais têm que oferecer em casa, a escola vai oferecer a instrução, o conteúdo das matérias, mas a educação primeiro os pais é que têm que dar no lar. Sim. Eu achei fantástica a mensagem, porque a gente já tinha passado isso no nosso tempo de evangelização, a gente passava esse conteúdo no trabalho de evangelização. Então, é por aí, não é? A quem tem o compromisso de educar? Os pais. Sim. Não é? Uma vez eu vi uma charge também que o pai com a nota da criança, falando assim na frente do professor e falando com a criança. Que nota é essa? E nos dias de hoje o pai falando com o professor. Que nota é essa? Que se inverteu a ordem das coisas. Inverteu. Como também a gente sabe, né, que essa grande inversão de valores que nós temos hoje, né? A figura do professor que era tão respeitada antigamente, hoje você já não vê esse mesmo respeito à figura do professor. É muito triste, não é? Sim. Então que haja aí uma tomada de consciência por parte de todos, né, de todos, para que a gente possa ter um futuro feliz, porque isso tudo está ligado à felicidade futura. E quando Jesus disse do vigiar e orar, nós precisamos estar muito atentos que a sociedade hoje tem certos padrões e certas certezas que nos levam a estados patológicos. Já tem um psiquiatra que é o Leloup, que ele tem um trabalho sobre a normose, que é a patologia da normalidade, que vem analisar certos padrões sociais que nos levam a estados patológicos, que não são adequados para o espírito. E nós precisamos estar atentos para perceber o que nós precisamos trabalhar em nós com relação ao que nos faz bem e o que não nos faz bem dentro desses padrões sociais que são estabelecidos hoje. E o que sempre a gente está lembrando, que sempre estão nos lembrando, Livro dos Espíritos, pergunta 919, conhece-te a ti mesmo. A gente precisa aprender a se conhecer, a jogar para dentro da gente, não é? O que eu ainda estou errando, o que eu tenho que melhorar em mim? Santo Agostinho, lá no final do Livro dos Espíritos, fazendo aquele convite, que a gente faça essa reflexão diária. Quem eu magoei hoje, o que eu tenho que melhorar, por que é tão importante eu melhorar, eu caminhar de uma forma mais feliz, não é? Porque não é a felicidade, muitas pessoas pensam que a felicidade está no exterior, nos bens materiais, e a felicidade ela tem que estar dentro da gente. Como certa vez uma pessoa viajou, queria felicidade, viajou e voltou e não encontrou a felicidade. E viu que a felicidade estava dentro do próprio lar. Então é isso que nós precisamos estar atentos, para a felicidade dentro de cada um de nós. Só que chegou no horário do nosso intervalinho, então daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado.
Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. MEDNESP no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 17 de junho, acontece a 11ª edição do MEDNESP, Congresso de Saúde e Espiritualidade com o tema central, Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. O evento acontecerá durante o feriado de Corpus Christi, no Rio Centro. Não perca essa oportunidade, participe. Inscrições pelo site www.mednesp2017.org.br ou através do telefone 0 operadora 2122154476. Organização Associação Médico Espírita do Brasil, IAME Carioca. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Venha viajar com a Celtur Turismo, excursão à belíssima Grécia e Portugal com guia desde o Brasil. Parte da renda será destinada ao Grupo Condessa Paula, que cuida de moradores de rua e de crianças de 0 a 6 anos. Celtur Turismo, concretizando sonhos há 28 anos. Consulte-nos também sobre outros roteiros de viagens. Informações 0 operadora 21964532802 ou 24502862, 24502862. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade @radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Vem aí, 6ª edição carioca da Mystic Fair. Venda de livros, produtos metafísicos, presença de autores, terapias holísticas, palestras gratuitas sobre espiritualidade, doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais. Dias 6 e 7 de maio, do meio-dia às 10 da noite, no Clube Monte Líbano, ao lado da estação Jardim de Alá. Informações www.mysticfair.com.br ou ligue 3010-9565, 3010-9565. Mystic Fair Brasil, no Rio de Janeiro. Você não pode perder. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. (13h28). Voltamos a apresentar Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes, amigos do Facebook, com o nosso Educar para Crescer, e aproveitamos nesse momento para lembrar que a nossa Rádio Rio de Janeiro precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes que puderem colaborar, né? Então, o site da nossa rádio é www.radioriodejaneiro.am.br. Lembrando para aqueles que ainda não puderam, que por favor atualizem o seu CPF para que possam receber a boleta bancária, porque agora está exigindo o CPF do contribuinte com a Rádio Rio de Janeiro. Então é só dar uma ligadinha, dar o CPF que tudo estará resolvido. Muito obrigada desde já. Lembrando mais uma vez que o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400.
Nosso convidado de hoje é o Fernando Pereira, que é do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, lá na Taquara, e ele hoje está conversando conosco sobre a importância do trabalho em nossas vidas. É importante o trabalho, gente, na nossa vida? Eu acho que eu não consigo me imaginar sem trabalho. Porque quando não tem alguma coisa, eu vou procurar serviço. Eu acho que todos nós temos que estar em ação. Ainda mais no meu caso, aqui na pós-juventude, né? Então, a gente tem que movimentar. É ação. Trabalho está ligado diretamente à ação, a movimento. Então, nós convidamos o Fernando para conversar conosco sobre isso. Fernando. Essa é uma questão muito interessante que você colocou, porque um fenômeno muito comum, quando a pessoa se aposenta, existe um grande índice de desencarnes no primeiro ano de aposentadoria. A pessoa não se prepara para aquele momento onde ela não vai ter mais aquela atividade diária, laboral dela. E é tanta coisa para ser feito na nossa vida, tanto a aprender, que as pessoas muitas vezes se fecham para isso. Quando nós analisamos as possibilidades de trabalho, de atividade que tem à nossa disposição, né, é que a pessoa, de certa forma, ela aprendeu a vender o seu tempo ao longo da vida. Aí não sabe doá-lo. Né? Quanta necessidade há no mundo, de quantas atividades em todas as religiões e várias ONGs que trabalham para diminuir a dor do outro, né, e que essa pessoa pode ser útil à sociedade. E vai ser útil a ela mesma, porque ela vai se sentir bem fazendo isso. Você estava falando da 919, famosa pergunta de Agostinho, de Hipona. E o que é isso, senão um trabalho sobre si mesmo? O conhece a ti mesmo é um trabalho de si mesmo. É um trabalho de construção do ser, né, que é tão importante. Mas para isso nós precisamos sair do sofá e colocarmos a mão na massa. É isso aí. Porque quando a gente se joga para dentro da gente, poxa, ainda não melhorei isso, nossa, por que eu não consigo, né, ainda fazer dessa forma? A gente vai fazendo uma revolução dentro da gente, um movimento, é ação, para a gente conseguir melhorar aquilo para ser uma pessoa melhor. Sim, às vezes a pessoa fala, eu tenho preguiça, mas não tem problema, bota a preguiça debaixo do braço e vai com ela. Não deixa ela em casa. Vai com ela fazer, que o importante é você criar novos hábitos. É isso aí. Kardec, nos comentários finais da Lei do Trabalho, ele diz o seguinte, que a educação, né, a educação intelectual é importante, mas a educação moral é que vai mudar o mundo. Né, porém, a educação moral pelos livros, e sim é que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Nós precisamos adquirir novos hábitos. Nós estamos acostumados, como eu disse, a vender o nosso tempo, em troca de uma remuneração. Nós precisamos nos libertar disso e criar novos hábitos para nos sentirmos saudáveis e úteis. Né, um exemplo está aqui. Sim. Você é voluntário, né? Sim. Eu sou voluntária. Muita gente aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro é voluntário. E o prazer que a gente tem de estar, não é, realizando esse trabalho. Isso é um trabalho que me dá muita satisfação, poder divulgar a doutrina, poder aprender com isso. Tem N maneiras, independente de ser remunerado ou não. Sim. E tem um psiquiatra também, Viktor Frankl, que ele tem um trabalho muito interessante falando sobre justamente essa questão da motivação, o sentido da nossa existência. E ele tem uma história muito, muito bonita, porque ele era judeu e ele foi preso num campo de concentração durante a Segunda Guerra. E ele pôde observar as teorias que ele tinha com relação a isso. Ele observou que as pessoas que não tinham nada pelo que buscar, seja um parente, seja um amigo, reencontrar a família, elas se entregavam e acabavam sucumbindo no campo de concentração. Enquanto que aqueles que queriam encontrar um filho ou uma filha perdida, reencontrar a família, encontravam dentro de si uma força que fizeram eles sobreviverem. O livro dele, que é O Sentido da Vida, ele vem mostrar o quanto é importante nós termos um sentido na nossa existência, buscarmos algo que nos motive a levantar e a agir. Qual é o sentido da nossa vida? Essa é a pergunta. Isso que o Fernando está dizendo é muito importante.
Qual o sentido da nossa vida? Já paramos para fazer essa pergunta para nós mesmos? Para pensar. Ó, 2 ouvintes aqui dizendo, o Marcos da Piedade, gostaria que comentasse sobre a reforma trabalhista. Abraços a todos. Muito obrigada, Marcos. Fernando, a reforma trabalhista, a gente não é o tema do nosso programa, mas você teria alguma coisa a comentar? Não. Sempre temos. O que nós devemos fazer, como eu citei o exemplo de Gandhi, que nunca se tornou passivo perante aquilo que ele acreditava. Ele sempre teve uma postura ativa, lutando pelo que ele acreditava, mas sem o uso da violência. Sempre usando a boa luta. Então, se nós acreditamos que a reforma trabalhista deve ser feita desta ou daquela forma e não concordamos como está sendo feita, nós devemos colocar a nossa posição. O que nós não podemos fazer, que vai ser prejudicial para nós, é nós nos desarmonizarmos por causa disso. Porque a nossa harmonia é o bem mais precioso que nós temos. Exatamente. Nós devemos sempre buscar o bom combate. Estava pensando nisso agora. Paulo de Tarso, combater o bom combate. Sim. Não é? Não, Jesus também nunca foi uma pessoa passiva durante a sua existência. Ele sempre foi extremamente ativo. Então, a doutrina espírita, em momento algum, chama a pessoa a uma passividade. Muito pelo contrário. A pessoa tem que ser ativa, tem que lutar pelo aquilo que acredita, mas sem comprometer a sua harmonia como espírito. Exatamente. Trabalhar dentro, fora da casa espírita, sempre. A gente trabalha até quando a gente está dormindo, gente. Porque o corpo está ali. Mas o espírito, vocês sabem onde estão? Vai ser de acordo com o preparo de cada um. Como você prepara seu espírito à hora de dormir? Encaminha ele para que o seu anjo da guarda está junto, para que você possa participar de coisas boas, trabalhar, fazer coisas boas. Isso é para pensar também, não é, Fernando? Ah, com certeza. Eu sempre procuro fazer isso antes de dormir. Não sei para onde eu vou, a gente nunca sabe. Mas eu sempre peço para o meu mentor para ele poder me encaminhar, seja para um trabalho, seja para um curso, para eu poder estar sempre em atividade. É isso mesmo. Olha, a Isabel de Campo Grande tem uma irmã que tem 2 filhos adultos. Eles, quando crianças, o pai deles tirou a autoridade da minha irmã como mãe pelo uso de bebida alcoólica, pois ele é alcoólatra. Minha irmã já está separada há 2 anos, 5 meses. Ela deixou de trabalhar fora para se dedicar totalmente à família, sendo que nenhum dos 2 filhos valorizam a mãe, inclusive o caçula. Ele tem 29 anos, já agrediu verbalmente, fisicamente a mãe 3 vezes. Gostaria de uma orientação de como ajudar a minha irmã. Isso também é uma questão que é muito pouco valorizada, porque se considera que trabalho é só você sair para trabalhar em troca de uma remuneração. Exatamente. Mas quantas e quantas donas de casa trabalham, né, muito mais no lar, porque é um trabalho interminável, você faz e daqui a pouco tem que fazer de novo. E quantas mulheres, que merecem todo o nosso respeito, fazem a dupla ou tripla jornada, né? Trabalham, cuidam da casa e ainda cuidam da família. Eu costumo dizer que é saco sem fundo, né? Com certeza. Não acaba nunca, não é verdade? Mas tudo precisa ser feito, todo e qualquer trabalho tem que ser feito com alegria, com satisfação por poder fazer aquele trabalho naquele momento, não é, Fernando? Ah, com certeza. Mesmo que os outros não valorizem. Né, porque o que importa é a sua relação com aquilo que você está fazendo. É isso aí. Né, que é isso que vai fazer você poder, à noite, botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Exatamente, é isso aí. Olha, o Luiz da Ilha diz, entendo que devemos voltar nossas vistas para o passado e fazermos dele nosso presente. Encarando a vida como uma primavera encara o inverno, em consequência, contemplando os obstáculos da vida como aqueles que por caminho áspero alcançou o topo da montanha. É uma afirmativa do Luiz da Ilha, né? Com relação ao que a gente está falando, que devemos voltar nossas vistas para o passado, fazer dele o nosso presente. Não é bem isso que nós falamos, né? Mas que a gente tem que fazer revisitar, mas sempre somar ao trabalho. Ah, sim. O passado serve para nós podermos aprender e não cometer o mesmo erro novamente. Exatamente. Mas o nosso trabalho, ele está hoje. Né? Isso também é uma preocupação muito grande, porque tem muita gente presa ao passado,
alimentando culpas de situações que fez e não consegue trabalhar com aquilo, ou preso ao futuro com medo do que pode acontecer e criando realidades na sua mente de situações que podem nunca acontecer, mas ela já está em sofrimento. Exatamente. O trabalho ele está no presente, a ação está no presente. Claro, hoje, aqui, agora. Sim. É claro que existe um planejamento, ninguém vai sair fazendo sem planejar o que faz. Mas a ação está no presente. Exatamente. E uma questão também muito interessante, a questão 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta dos espíritos é fantástica, que eles dizem o seguinte, que visa ainda um outro fim, encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, cada um de nós tem algo a contribuir com a obra da criação. É isso aí. Deus não nos fez sem um sentido, sem um objetivo, só por fazer. Cada um de nós tem muito a contribuir com a obra de Deus. É isso mesmo. E isso é trabalho. A partir do momento que nós nos colocamos a essa disposição de ser esse instrumento. E foi muito bem lembrado. Qual é a nossa contribuição para a obra divina? De que forma nós estamos contribuindo com a natureza? Fala-se tanto aí na natureza, da água do planeta e do lixo. Eu estava lendo, foi quinta ou sexta-feira, morreu um golfinho e 2 tartarugas de 200 e tantos quilos. Quando foram ver, estavam cheios de material plástico, garrafa PET. Desencarnou esses animais por conta do lixo. É muito triste isso. O que nós estamos fazendo com o lixo que está em nossas mãos? Nós jogamos pela janela do carro, como eu já vi pessoas fazendo isso? A gente condiciona no próprio automóvel para jogar no lugar adequado? Nós separamos o lixo? Como nós estamos diante desse momento do nosso planeta, de tanta necessidade de busca de uma pureza maior, não é, Fernando? Sim. Geralmente nós passamos ao longe disso, não nos preocupamos. Achamos que a questão ambiental é algo para as autoridades, para os outros fazerem. Mas cada um de nós, e já somos 7 bilhões de seres nesse planeta, se cada um cuidasse da sujeira que faz, o mundo estaria numa situação muito melhor no que tange a ecologia. Se cada um só cuidasse da sujeira que faz, do lixo que faz, do lixo que cria dentro da sua vida. É um trabalho. Exatamente. Olha, a Isabel, da Barra da Tijuca, diz pra gente assim: quero parabenizar o Fernando, que está desenvolvendo o tema brilhantemente. Marilena, programa e tema excelente. Abraço a todos. Muito obrigada, Isabel, da Barra da Tijuca. Tenha certeza, Isabel, que nós nos esforçamos, não é, Fernando? Estudamos. Sim. E procuramos praticar aquilo que a gente vem aqui falar. Porque não adiantaria nada eu e o Fernando estarmos aqui falando da importância do trabalho, de tudo isso, da importância de tudo isso na vida de cada um de nós, se cada um de nós não estivesse fazendo esse movimento em suas vidas. Então a gente tem que, a partir do momento que a gente vai trabalhar um determinado tema, a gente tem que jogar primeiro para dentro de nós mesmos. É o que nós falamos no início do Conhece a Ti Mesmo. Primeiro a gente joga para dentro da gente, como eu, Marilena, como eu, Fernando, estou nessa situação. O que eu tenho feito? O que eu posso melhorar, não é? na minha vida, para eu ser uma pessoa um pouco melhor. Né? Essa é a vantagem desse trabalho, né? Não é? Ó, viu? Agora, uma questão também muito interessante com relação a isso, que os espíritos também, Kardec colocou, o esforço. O verdadeiro espírito é aquele que faz esforços por se melhorar. Quando nós analisamos a lei de afinidade, nós somos espíritos ainda com muito mal em nossas mentes, com pensamentos ainda muito inferiores. Isso é verdade. E como nós conseguiríamos nos afinizar a essa espiritualidade que tanto trabalha pelo nosso crescimento, sob o comando de Jesus? É através do esforço. Porque aquele que faz esforços por se melhorar vai se ligar com esses espíritos, porque eles também estão fazendo esforços para se melhorarem. Essa é a ligação
que vai fortalecer esse nosso contato com a espiritualidade para ela recarregar as nossas baterias e nós podermos ter mais energia para fazer mais coisas. Essa palavra empregada pelo nosso Fernando, esforço, ela é fundamental na nossa vida. Eu costumo dizer muito isso, e principalmente no grupo de quinta-feira à noite eu falo também muito, né? A gente tem desafios na nossa vida que a gente precisa vencer. Ao longo dos anos da nossa vida, são muitos desafios. Mas para a gente vencer esses desafios, a gente precisa do esforço. Nos esforçarmos para que a gente consiga fazer alguma coisa boa na vida de cada um de nós. Então, nós somos espíritos encarnados, com aquisições de vidas passadas. O Fernando falou aí, como vencer esses pensamentos negativos? Não é, Fernando? Sim, é um trabalho. É um trabalho. É um trabalho, porque nós estamos tão viciados nesses tipos de padrão de pensamento que normalmente nós voltamos a eles. Por isso que nós devemos estar muito atentos ao que passa na nossa mente. Para onde vai a nossa mente quando nós estamos distraídos? Quando nós não estamos com aquela vigilância que o conhecimento espírita ou o conhecimento religioso nos faz perceber o que é certo e errado. Mas tem aqueles momentos que nós nos distraímos. Para onde vai a nossa mente? É isso aí. Aonde a nossa mente está indo é onde é esses nossos vícios. Aí vem o esforço, e também é uma história muito conhecida, que Emmanuel, quando encontrou Chico pela primeira vez, ele chamando Chico para o trabalho, e disse que Chico precisava de 3 coisas: trabalho no bem, esforço e estudo. Aí Chico pergunta, mas se você acha que eu tenho condições? Ele, acho, desde que você faça as 3 regras, que é a disciplina, disciplina, disciplina. Né? Mas a gente não pode esquecer que ele falou do estudo para nós conhecermos o que nós precisamos fazer. O esforço para nós nos mantermos no caminho. E o trabalho no bem para nós fortalecermos a nossa mente e criarmos novos hábitos. É isso aí. Né? E a disciplina para manter a gente dentro desse caminho. Disciplina no pensar, disciplina no falar, disciplina no agir. Eu costumo dizer, né, quando estou lá no grupo, a disciplina no pensamento, no olhar, nas palavras e nas ações. Se a gente conseguir esse equilíbrio, sim, a gente se torna um pouquinho melhor. Assim. Não é? Disciplinando, quando vem um pensamento negativo, deleta, a gente joga fora, varre, faz qualquer coisa, mas não fica com ele, né? Faz um esforço, porque a gente sabe o quanto que existe as investidas negativas para que a gente fique pensando negativo. Então, tenha um olhar bom. E olha lá fulano, não, gente, não tem que falar de ninguém. Bota um olhar bom para as coisas, uma palavra boa, não é? E a sua ação precisa ser ação no bem. Quando nós analisamos Jesus, ele pensava, falava e agia da inconformidade. Nós conseguimos pensar uma coisa, falar outra e agir de uma terceira forma. Aí quando dá errado, o que a gente fala? Ih, não era a minha intenção. Nós somos atrapalhados. Pois é. Né? Nós precisamos realmente assim colocar o pensamento uniforme. Disciplina. Disciplina. Para disciplinar. E quando nós analisamos Jesus, é muito interessante que mesmo sendo esse Espírito que esteve entre nós, com todas essas potencialidades, ele não resolveu tudo sozinho. Ele chamou 12 apóstolos para ajudar ele no caminho. É isso aí. Isso vem nos mostrar que também é uma sociedade que nós vivemos hoje muito competitiva, em que cada um quer ser melhor do que o outro. E Jesus não veio trazer isso para nós, ele veio trazer a colaboração. Distribuição de tarefas. Sim, juntos nós somos muito mais fortes. Isso. E é interessante que até hoje, no mundo corporativo, que é um mundo extremamente competitivo, hoje Jesus é encarado como guru empresarial, porque as empresas já entenderam que na colaboração, você juntando competências diferentes, o crescimento delas é muito maior, se consegue fazer muito mais coisas. Então hoje se trabalha na colaboração mais do que na competição. Porque a criatividade vem junto. Sim. Não é? E aí a coisa se torna melhor, né? Olha, nós estamos recebendo novamente ligação do Luiz da Ilha, dizendo que a eterna escravidão a ensinamentos, a costumes e a história permanecerá a escravidão, mesmo que ela pinte o rosto e disfarce a voz, ainda que se intitule liberdade.
Luiz hoje está, assim, muito poético, né, Luiz? Mas esse convite à reflexão a gente faz para que você pense sempre, primeiro, em você, Luiz. Pense ao longo do tempo, porque ele é ouvinte do nosso Educar para Crescer desde que começou. Esse ano nós estamos fazendo 27 anos. Então, Luiz, são muitos anos a gente refletindo, estudando e buscando a compreensão do Evangelho em nossas vidas. Então, o nosso convite para você é que você persevere, esforço, né, Luiz, no trabalho do bem. Obrigada pela sua colaboração. Luiz, nós temos somente 4 minutinhos de programa, menos do que 4. Passa rápido. Eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais com relação ao nosso tema trabalho. Perfeito. É um recado a todos os ouvintes, né, da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, para que cada um possa buscar dentro de si essa energia, né, buscar essa energia que todos nós temos, para que nós possamos nos manter em atividades, mas atividades sadias, atividades que alimentem o nosso espírito, alimentem o nosso ser. Porque buscar bens materiais é importante, com certeza, estamos encarnados, precisamos, e não tem problema nenhum nós buscarmos um pouco mais de conforto em nossas vidas. Mas nós não podemos esquecer que somos seres espirituais e que precisamos também alimentar o nosso espírito. E nisso o trabalho vai ser muito importante, que vai fazer com que nós preenchemos o nosso ser com amor, com caridade, com um trabalho no bem, que vai fazer a gente ter uma vida muito mais adequada nessa nossa existência. Exatamente. O trabalho é importante, não é? Até por conta da lei do progresso, como a gente lê lá na lei do progresso, né? A importância do trabalho para a evolução do nosso planeta, mas caminha junto com, somos espíritos, então caminha junto com essa conscientização de que, sendo espíritos, nós temos que caminhar com o nosso trabalho espiritual também. Né? E nós podemos, nós somos filhos de Deus, nós não somos enteados nem parentes distantes, somos filhos de Deus. Todos nós temos uma potencialidade, uma energia que nós não temos a menor noção de transformar a nossa realidade. Nós precisamos acreditar e nos ligarmos a essa energia transformadora que vai fazer com que nós nos liguemos a essa espiritualidade, que trabalha junto conosco, e trabalharmos em prol do nosso crescimento e em prol dos crescimentos de todos aqueles que estão à nossa volta. Exatamente. Eu quero muito, Fernando, agradecer a você, a esposa do Fernando, que já esteve aqui conosco, a Denise, está aqui no cantinho ali no nosso estúdio. O meu esposo também está aqui no outro cantinho, né? Eles são os nossos ouvintes presentes aqui no nosso estúdio. Mas muito, Fernando, quero agradecer de você estar aqui conosco, trazendo a sua contribuição dos seus estudos sobre o Dia do Trabalho. Então eu passo a palavra para que você possa então fazer as suas despedidas. Perfeito. Queria agradecer a todos aqueles que nos ouviram, todos aqueles que participaram com as suas perguntas. É sempre importante essa troca. Isso, o pessoal do Facebook, né, que a gente está lá com o Caio e a Juliana lá vendo lá para a gente, né? Depois eles passam para a gente aí a repercussão, mas muito obrigada a todos vocês. E que nós possamos realmente, no nosso dia a dia, encontrar tempo, que às vezes é uma desculpa que as pessoas falam, não tenho tempo, mas tempo se arruma, para nós podermos dedicar um pouco da nossa existência ao nosso crescimento espiritual, seja através de estudo, seja através de trabalho no bem, e nos esforçando por esse trabalho de reconstrução de nós mesmos. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Planejamento da nossa vida, quem faz somos nós. Ninguém planeja a nossa vida, nós é que fazemos o nosso planejamento. Então, se botarmos coisa demais, vê as prioridades e vai em frente. Sigam em frente. Um grande abraço para todos. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pela atenção. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer.